Bom dia, pessoal, tudo bom? Vou chamar aqui algumas pessoas para participarem com a gente. Bom dia, bom dia. A gente continua hoje falando sobre o assunto mergulho fundo no Espírito Santo, né? E hoje a gente entra no Espírito de vida, né? Ainda dentro das nomenclaturas, lembra? Só relembrando, a gente tem falado sobre o Espírito Santo, e quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente falou sobre quem ele era, o relacionamento dele com Deus e a importância do Espírito Santo para Deus, que o Espírito Santo já estava desde o início da criação. Aí falamos sobre os acontecimentos do Espírito Santo no Antigo Testamento, né, reafirmando o poder de Deus. Aí logo em seguida nós falamos sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo, né, a importância do relacionamento entre o Espírito Santo e Jesus Cristo. E o que isso significa, né? Ou todo o caminho de Jesus e a transformação da vida de Jesus ali, né? Porque ele foi completamente cheio pelo Espírito Santo, foi o primeiro que foi cheio e o único que foi completamente cheio do Espírito Santo. Então a gente vê o transbordar do Espírito Santo ali na vida de Jesus. E depois que Jesus Cristo morre e ressuscita, aí a gente começa a falar do relacionamento do Espírito Santo conosco. E nós já falamos alguns momentos desse relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento dele, do Espírito Santo, Espírito de vida. O que é isso? A palavra de Deus fala o seguinte: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Fala lá em João 10:10. O Espírito Santo, ele vivifica, né? Ele aumenta essa vida em nós. A carne, nada se aproveita da nossa carne. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, que é João 6,63, que fala sobre a vida eterna e sobre salvação. O que acontece? O Espírito de vida, né, o Espírito Santo, ele, quando a gente fala assim, já Espírito de vida, a gente já resume completamente o que o Espírito Santo é. Ele é uma primeira afirmação da Bíblia. Como assim a primeira afirmação da Bíblia? O Espírito Santo, ele é o doador, né, de toda fonte de vida. Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre... Oi, Bruno, tudo bom? Um pouquinho sobre a Bíblia, né? Quando a gente vai se aprofundando nos ensinamentos da Bíblia, a gente identifica o sopro, né, de Deus, como ele criou todas as coisas. Diferente, ele fez o homem, ele formou a sua imagem e semelhança. E o homem, ele tem carne, ele tem alma e tem espírito, certo? E o que acontece? Quando ele formou o homem, quando Deus formou o homem, a trindade de vida divina, fez a formação do homem, o que acontece? Ele fez exatamente com essa trindade, né? Carne, alma e espírito. Claro que nós não somos Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Então o que acontece? A gente já vê ali o sopro de vida, o sopro do Espírito em nós, porque o Espírito Santo significa vida, mas o Espírito que foi soprado não foi o Espírito Santo em nós, tá? Foi o Espírito de vida, não o Espírito Santo. Mas o que acontece? A gente vê comumente as pessoas falando, né, que por meio do Espírito Santo o ser humano não só passou a ser alma vivente, mas especialmente passou a ser identificado como imagem e semelhança de Deus, que foi isso que a gente acabou de falar, né? Que a partir desse momento a gente é identificado como trino. Ele é trindade e nós somos identificados como trino. Mas a partir do Espírito Santo de Deus, a gente tem estudado lá em todo dia, meio-dia, falando sobre Atos. E a gente fala que depois da descida do Espírito Santo, né? Lembra que a gente está falando sobre 3 momentos do Espírito Santo.
Espírito Santo e Deus no Antigo Testamento, Espírito Santo e Jesus Cristo no Novo Testamento, Espírito Santo e nós também ainda no Novo Testamento. Não que ele não agiu no Antigo, ele agiu no Antigo também, na vida das pessoas, mas é diferente depois da vinda de Cristo, porque agora ele está dentro da gente. A partir desse momento, lá em Atos 2, a gente vê que existe uma atitude diferente no ser humano, que é uma atitude de arrependimento, não é remorso. A gente tem a consciência do nosso pecado, a gente começa a entender verdadeiramente o que está acontecendo na nossa vida e a partir dali a gente tem arrependimento. E o que o arrependimento gera? O arrependimento gera perdão. Por quê? Porque quando a gente tem conhecimento da palavra, lembra? Espírito de conhecimento que a gente estudou ontem, né? Quando a gente tem conhecimento da palavra, a gente tem temor a Deus, a gente se arrepende dos nossos pecados e o que acontece? Isso nos livra da morte eterna, tá? E nos leva à vida eterna. Eu me arrependo verdadeiramente e só Deus sabe, só Ele conhece o nosso coração para saber se verdadeiramente nós nos arrependemos. Não adianta julgar o outro. Porque ele fez isso comigo, ele fez aquilo comigo, e será que ele está arrependido? Ele vive fazendo isso. Existe uma reincidência das pessoas que estão começando uma conversão, começando uma transformação de vida do pecado? Existe, mas não significa que não há arrependimento. Agora, precisa haver transformação. Só que a transformação, ela só acontece com o dia a dia. Então uma pessoa que mente muito, ela para de mentir da noite pro dia? Não, eu só conheço uma pessoa que da noite pro dia parou de ter uma atitude, que foi de fumar, que foi meu pai. Ali eu digo que foi muito Deus mesmo, porque ele chegou e falou assim, olha, não vou fumar mais, e ele não fumou mais. Mas geralmente é um processo de mudança. O que acontece? A pessoa que fuma 20 cigarros começa a fumar 15, depois começa a fumar 10, depois começa a fumar 5, de repente está fumando 1. Existe a transformação, assim, existe, tá? É o poder do Espírito Santo. Mas a gente não pode dizer assim, porque a pessoa está reincidindo no pecado, ela não se arrependeu. Não, ela está num processo de transformação. Então a gente não pode julgar, tá? A gente não pode julgar. E aí o que acontece? Quando eu me arrependo e eu entro nesse processo de transformação na minha vida, os meus pecados são perdoados, né? Aí eu tenho direito à vida eterna. Lembra? O véu foi rasgado, eu entro em contato direto com Deus e a partir dali eu tenho comunhão com Ele através do Espírito Santo de Deus que transforma a minha vida e Jesus Cristo que é a ponte, né, entre eu e Deus. Romanos 8,2 diz que porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Como assim? Lembra o Antigo Testamento? O Antigo Testamento a gente vivia pela lei. Então, pela lei você pecou, pela lei você é julgado, certo? Depois de Jesus Cristo, a gente é julgado pela graça. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida e permito que o Espírito Santo entre, mude a minha vida e transforme a minha vida, a partir daí eu recebo o Espírito de vida. O Espírito de vida sobre mim. Então, por isso que ele é chamado de Espírito de vida, porque é ele quem traz a vida eterna, é ele quem vai transformar isso na minha vida. Mas não foi Jesus Cristo que morreu na cruz? Só lembrando, Jesus, Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, tá? É uma trindade, mas eles são a mesma pessoa. Só lembrando disso. E segundo, Jesus Cristo ele morreu na cruz para nos limpar do pecado. Mas se eu não aceito o Espírito de vida, se eu não aceito Jesus na minha vida, de nada adianta, né? Ele morreu, foi morto, reviveu, né? Venceu a morte. E aquele que não aceitar ele, que não aceitar o Espírito de transformação na vida, não adianta de nada. Então é importante a trindade divina na nossa vida. Tem muita gente que acredita em Deus, acredita muito em Deus, acredita no Antigo Testamento, mas não acredita do Novo Testamento em diante.
A palavra diz o seguinte, que Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E o Espírito Santo de Deus é o único que dá convencimento, transformação e conversão. Então, se eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não me arrependo, eu não me convenço, eu não me converto, não aceito Jesus e não entro no reino dos céus com Deus. Então, depende dos três, certo? Então, a gente precisa parar de viver pelo passado, parar de viver as coisas. A gente fala muito isso no coach. O passado já passou, parar de remoer as coisas erradas da nossa vida, né? Existem muitas coisas que a gente faz e viver do presente para frente. Como assim do presente para frente? Me converti. A palavra do Senhor diz que a partir do momento que eu me converti, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, me converti, o que eu fiz de errado, se eu me arrependi, se eu pedir perdão a Deus, foi consertado, acabou, não existe. Então eu não vou colher fruto das coisas que eu fiz no passado? Vai colher fruto, a gente colhe fruto. Por exemplo, quem fumou muito no passado tem risco de ter câncer, tem risco de ter trombo, tem risco de ter... Tem risco. É fruto do seu pecado, do que você fez no passado. Mas a partir do momento que eu tenho uma nova vida com Jesus, a partir do momento que eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor esqueceu o meu pecado, o meu passado. Essa probabilidade, se eu orar constantemente pedindo e não for vontade de Deus que eu passe por isso, não vou passar por nenhuma dessas coisas. Mas isso não é castigo. Isso é fruto do meu pecado, ok? E aí o que acontece? O Senhor esquece o nosso passado e a gente passa a viver o daqui por diante. Daqui por diante eu vou viver. E aí o que é importante? É importante que eu verdadeiramente todos os dias faça uma revisão do meu dia, verifique o que eu fiz para que Deus, esteja presente na minha vida e eu peça perdão a Ele pelos meus pecados. Então eu não vou pecar mais. Vai, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A diferença é que agora eu posso me arrepender, eu posso pedir perdão e o Espírito de vida me transforma. Agora eu vou pecar consciente? Vou roubar isso aqui de fulano, entendeu? E aí eu roubei, é meu agora, entendeu? E depois eu vou lá e peço perdão a Deus. Não é isso, entendeu? Não houve arrependimento. Agora, se eu dei um palavrão sem querer, se eu menti, porque já tô com o hábito de mentir o tempo todo, se eu tropecei e ao invés de falar glória a Deus, veio uma palavra feia, enfim, seja lá o que for, eu tenho o hábito de roubar, e aí eu roubei, porque tenho o hábito de roubar, e aí eu vou lá me arrependo. O que é se arrepender? Se eu peguei isso aqui do meu coleguinha, eu falo coleguinha porque eu trabalho muito com criança, mas se eu peguei seja um grão de alguém e eu verdadeiramente me arrependi, o que eu vou fazer? Eu vou devolver. Se eu verdadeiramente me arrependi, eu vou devolver. Olha, me desculpa, entendeu? E aí o que acontece? E aí Deus vai transformando a nossa vida. Eu tô falando coisas pequenas assim, porque a gente... é o que vem na minha cabeça na hora, entendeu? Mas o Senhor tem a fornicação, A palavra de Deus diz que é bom que o homem e a mulher se casem do que ficar em fornicação, ficar se abrasando. Então a fornicação, tudo que for pecado, tudo que desagrada a Deus, tudo que é ruim aos olhos do Senhor, se a gente faz, entendeu? A gente precisa verdadeiramente se arrepender, mudar a nossa vida para que haja transformação, para que haja libertação, cura, ok? E fazer de tudo para que não aconteça novamente. Fazer de tudo para que não aconteça novamente. E isso só com um relacionamento íntimo com o Espírito Santo do Senhor. É um processo, não acontece da noite pro dia, mas acontece, ok? Acontece, Deus transforma, Deus tira os vícios, Deus tira
as mentiras, Deus tira os palavrões, tudo isso é vício. Deus tira da nossa vida, tá? A transformação, libertação e cura a partir do momento que a gente tem um relacionamento com esse espírito, espírito de vida sobre as nossas vidas. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, né? Viva o presente, o qual Jesus te deu, que é um presente. Deixe o passado para trás, porque Deus já deixou o seu passado para trás. E confie no Senhor, né? O Espírito de vida, que vai te dar um futuro melhor, tá? Vida e vida em abundância, ok? E se você gostou, deixa um like aí, né? Ó, fazendo merchandising. E acompanha a gente 12:05, a gente tá falando de Atos dos Apóstolos, é muito bacana e eu vou estar esperando vocês lá. Deixa um comentário, se tiver dúvida pode colocar aí também, a gente tira as dúvidas. Se eu não souber, a gente pesquisa e vai trabalhando todo mundo junto, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Ele pediu pra você